Hora de você ficar sabendo das notícias do audiovisual e cinema aqui no Cinejornal. A gente abre o programa de hoje indo direto para o sul do país, onde aconteceu a 28ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM, que este ano exibiu 66 obras de 14 países. Depois de uma semana de muito cinema, chegou ao fim a 28ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM, que exibiu 66 filmes de 14 países com 88 atividades. Ao todo, foram 350 horas de programação. Em 2024, o evento também homenageou seu fundador, Antônio Celso dos Santos, que faleceu no ano passado. Na verdade, essa 28ª edição foi uma edição toda de emoções, né? Primeira edição sem o idealizador Antônio Celso dos Santos, que gostava muito de fazer conexões, e eu acredito que esse legado fica nessas conexões. E a gente, durante todo o festival, foi muito emocionante. Nós fizemos uma exposição em homenagem a ele também, chamada Verdejante, que era algo que ele falava bastante, e ele também gostava sempre de chamar juventude. Então, esse primeiro ano, sem ele aqui conosco, né, mas na presença como legado, foi muito importante e emocionante. Antes da premiação, foram exibidos 5 curtas-metragens produzidos durante a 6ª edição do projeto Rally Panvision, que reuniu 30 jovens entre 18 e 30 anos de 7 países da América Latina, selecionados para vivenciar uma imersão no cinema de 100 horas, criar um curta-metragem durante o festival. O desafio teve como tema o legado imagético da vida. Gosto de afundar minhas mãos na areia quente, em busca do centro da Terra, e sentir a ausência do sol a cada centímetro. É muito bom trazer essa ideia para cá, para a gente pegar também da parte onde é nosso DNA, a nossa gênese, que é fazer coprodução desde a raiz, entre a América do Sul, é fazer união, é fazer o público, os realizadores e toda a equipe entender que nós precisamos ser unidos e continuarmos com os nossos sonhos, com as nossas diferenças, para a gente continuar fazendo filmes com potência. E essa potência que a gente sente no Rally é maravilhoso. Você vê os relatos ali na premiação e na entrega também dos filmes, de como transforma a qualidade do trabalho deles, mas transforma também esse espírito de união. Eles levam essa união que a gente quer com o fã, é um fã de todos, para que a gente propague nosso cinema com toda a força do bloco do Mercosul. A gente tem esse amor compartilhado de fazer cinema e de levar esse cinema com ideias filosóficas, com ideias da alma, que vão alimentar essa sociedade. Cinema, para mim, é uma relação identitária e também então, a nossa forma, enquanto população, de nos reconhecer. O que eu acho mais legal do Rally é que a gente está aqui no FAM e é um festival de cinema, mas é muito legal, um festival de cinema que tem relação com o mercado, exibe filme e também produz. Esse é o legal do Rally, porque o Rally é um projeto do festival que a gente junta 30 jovens e eles produzem 5 curtas-metragens em 100 horas contínuas, né? Então eles têm que produzir, gravar, editar, tudo em 100 horas. Então acho que isso é o mais legal do festival, de você... Não só você fez todo esse percurso de produzir e tal, e agora, na cerimônia de encerramento, a gente está exibindo as curtas. Então, dá um dinamismo para o festival que é muito legal. Enquanto está rolando o festival, tem aí o pessoal acelerando, aí, fazendo um monte de coisa bem legal, produzindo curta-metragem. É surpreendente, né? Porque a gente vem aqui para orientar e, na verdade, é uma troca muito grande, sabe? Eu aprendi muito com eles, na verdade, e é muito bonito ver essa nova geração do audiovisual da América Latina, porque eles vêm com muita competência, com muita vontade de fazer, com muita criatividade, e a coisa mais bonita é que eles vêm com um foco muito grande em trazer novas narrativas, sejam dos povos originários, seja das suas próprias localizações. Então eu acho que isso que é muito importante, assim. Tenho certeza que a gente tem várias histórias bem bonitas hoje. O longa vencedor pelo júri oficial foi Black Hill, Black Power, que fala dos bailes de soul music, espaços de afirmação e resistência política no Rio de Janeiro dos anos 70. Começou a se espalhar, né? Foi assim meio que como um rastilho de pólvora, né? Fala muito da construção de uma autoestima da negritude, fala muito sobre o desenvolvimento desses bailes.
fala sobre o enfrentamento da ditadura, sobre o incômodo que eles causaram dentro da indústria fonográfica. Fala sobre as formas e estratégias e mecanismos de uma geração muito inventiva que criou uma cultura muito forte. Estou muito feliz com a participação do filme no FAM. Eu enviei para o festival porque eu acho fundamental esse circuito de festivais para que as pessoas conheçam essa história do cinema brasileiro. E essa história é uma história que demorou 10 anos para que eu pudesse contá-la. E o prêmio me surpreendeu positivamente. Não estava esperando, já estava muito feliz só pelo fato de estar participando. Mas esse reconhecimento não é só um reconhecimento ao meu cinema, aos meus filmes, mas também ao Black Rio, e aí eu estendo ao Dom Filói, ao Grand Prix, essas pessoas todas que demoraram 50 anos para terem essa história contada. Eu não sou comunista, imperialista, eu sou um negro em ascensão. O júri popular escolheu premiar o documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, título que revela a trajetória do talentoso tenor Aldo Baldin, desde seu início humilde no interior do Brasil até se tornar um dos maiores tenores líricos do mundo. O dispositivo para esse filme foi eu ter descoberto o Aldo Baldin fora do Brasil. Eu descobri que existia uma capa de um disco na casa de uma amiga em Nova York. Quando essa amiga falou que eu poderia usar uma música num outro documentário que eu estava fazendo, e ela tirou da prateleira o disco, eu vi a Igreja Matriz de Uruçanga. E pensei comigo, a Igreja Matriz da minha cidade, como é que eu nunca soube que esse disco existia? Ao virar a capa, eu vi Aldo Baldin nascido em Uruçanga. Então ali eu descobri que nós precisávamos ter um encontro com a biografia desse tenor que já tinha um disco. Na pesquisa eu descobri que ele tinha 100 discos. Então Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, é um resgate de uma biografia que estava na Alemanha, que estava adormecida na casa da viúva e que a gente traz para uma linguagem documental para ser o mais orgânico possível, porque além de toda essa história da biografia do Aldo, ele deixa uma fita cassete gravada na primeira pessoa contando a biografia dele. Então são tantos elementos de coincidências que eu tenho a sensação de que o Aldo me buscou para fazer esse filme. Ganhar esse prêmio aqui em Florianópolis, na cidade onde é a capital do meu estado, onde o Aldo fez inúmeros concertos. É o primeiro prêmio do filme em Florianópolis, no FAM. Então eu estou muito feliz, muito honrado que o público reconheceu e reconhece o Aldo Baldin através do filme. Essa biografia que estava adormecida. A gente sempre diz, o público não sabia que Aldo Baldin existiu, o público não sabia direito quem foi Aldo Baldin. Esse homem de 100 discos, esse homem que cantou nos maiores teatros do mundo, mas agora a gente está resgatando. O filme é um veículo desse resgate. Quando eu soube desse problema assim, físico meu, imediatamente eu resolvi aceitar essas minhas limitações físicas e pensar assim, o que você pode fazer com a sua voz, com a sua musicalidade? O curta baiano Movimentos Migratórios levou, além do prêmio principal do júri oficial, o prêmio Canal Brasil de Curtas e uma menção honrosa. No enredo, um imigrante se divide entre procurar emprego e cuidar de uma andorinha que caiu em sua casa. A lista completa de vencedores você confere no site e nas redes sociais do FAM. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro e também em Curitiba as primeiras rodadas de escuta e coleta de sugestões para o desenvolvimento colaborativo do Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual, o PDM, que vai guiar o futuro do setor no Brasil pelos próximos 10 anos. O diálogo é parte de um esforço do Conselho Superior de Cinema juntamente à Secretaria do Audiovisual, que estão comprometidos em construir um plano inclusivo e representativo.
Eduardo, a gente acompanha no Cinejornal, né? A gente vem acompanhando todas essas discussões sobre política audiovisual. Eu queria que você tentasse explicar para o nosso público mais ou menos o que está começando a acontecer, o que são essas discussões, né, que estão se iniciando aqui no dia de hoje, tanto no Rio de Janeiro quanto em Curitiba, e por que fazer, né, um plano de diretrizes e metas com esse longo prazo, pensando 10 anos para frente, é tão importante para a estruturação do nosso setor? Olha, vamos voltar no tempo. Se lembra de 1986? Nós tivemos a Constituinte, onde estabelecendo as leis e as regras do Brasil. É mais ou menos isso. Nós estamos hoje após a Conferência Nacional de Cultura, que foi a maior conferência do Brasil, né? Tiveram 5.000 participantes, discutindo agora a base para a lei do Plano Nacional de Cultura. E o PDM, ou seja, o Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual, faz parte desse pacote. Ou seja, vamos ter aí uma lei do Plano Nacional de Cultura com metas e diretrizes para o desenvolvimento da cultura nos próximos 10 anos, né? E no audiovisual, estamos aqui iniciando esse debate da região Sudeste. Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, fazendo esse debate que é fundamental para estabelecer essas bases de regras e de como vai funcionar o audiovisual brasileiro, com suas múltiplas telas, nos próximos anos. Aqui se falou muito em preservação, mas se falou muito em diversidade também. Então, queria que você falasse assim, desses desafios e qual que você acha que são os principais pontos que a gente não pode perder nunca de vista quando a gente está fazendo um plano com esse, pensando nesse tempo, né, nesse futuro. Olha, acho que a gente teve aqui no Brasil, tivemos a Eco 92, a Rio +20, nós vamos ter o G20, e o foco do mundo é desenvolvimento sustentável, né? Na medida que a economia criativa é um caminho do desenvolvimento sustentável, na medida que o audiovisual, considerados até por muitos como um novo petróleo, é o caminho do desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento, para ele ser sustentável, ele tem que incorporar a diversidade, tem que incorporar a inclusão social, ele tem que incorporar a democratização. Eu acho que o grande desafio é a gente ter essa grande matriz econômica de desenvolvimento, geração de emprego e renda, mas também garantindo o protagonismo, né, da diversidade, da pluralidade do povo brasileiro. Ninguém faz nada sozinho, né? Tem um provérbio africano que fala que se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai em grupo. Eu estou super feliz e honrada de estar podendo acolher o encontro presencial da região Sudeste no estado do Rio de Janeiro, no equipamento, que é um equipamento icônico da arte, que é um patrimônio do Brasil, que é o Teatro Municipal. Para nós, essa é uma discussão do campo estratégico da cultura, importante para a região Sudeste, importante para o estado do Rio de Janeiro. Recentemente nós lançamos, né, os indicadores da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que 80% do recurso fomentou o setor audiovisual. Ficou claro o potencial do audiovisual para o Brasil, mas especialmente para o estado do Rio de Janeiro. Cada R$1 que a gente investe no setor, que é um setor já organizado em indústria, ele retorna aos cofres públicos, né, retorna ao PIB, né, a economia nacional 6 vezes mais do valor que a gente investiu. Então, esse número é, de fato, um número muito animador, que não reflete somente o potencial do setor, mas reflete o potencial exatamente de forma mais genérica, o potencial da cultura. Como a gente não está pensando num plano para daqui a 3 meses, é algo mais perene, nós não podemos deixar de considerar esses que são desafios e essas experiências, porque existem algumas preocupações que precisam ser enfrentadas por esse plano. A gente tem uma chance, né, que é uma chance que está sendo dada, né, preconizada pelo Ministério, da gente ter esse processo de escuta referendado, e esse processo de escuta, né, gerar de fato uma construção coletiva, deliberativa, que vai nortear, né, e que serão os princípios, né, norteadores aí dos próximos 10 anos. É uma oportunidade que a gente não pode abrir mão dela. Então, quem é dono de cinema tem que estar aqui, né? Quem produz o seu filme, o seu curta, tem que estar aqui. Quem distribui, quem vende esse curta produzido precisa estar aqui. Eu queria estimular você, que é desse mercado, não abrir mão desse momento, mas entender exatamente a importância da sua participação. O plano de diretrizes e metas do audiovisual é crucial para consolidar políticas públicas que atendam às demandas específicas dos profissionais da área. O PDM busca garantir a diversidade cultural, o acesso amplo às produções nacionais e o fortalecimento da economia criativa, promovendo o Brasil como um polo audiovisual de relevância global.
Este Cinejornal está com o tempo esgotado, mas não se preocupe que amanhã eu trago outro programa para você com as notícias do nosso audiovisual e cinema brasileiros. Beijo e até lá.